Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc. Um podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje nós vamos tratar de um tema que vem ganhando grandes proporções. Muita gente vem com interesse em que as pessoas passem a desenvolver em finanças pessoais, em investimentos. As pessoas vêm se preocupando em planejar o seu patrimônio. Então, para você tirar suas dúvidas sobre o tema, para você entender um pouquinho melhor o que é planejamento patrimonial e quais os impactos que as novas propostas de reforma tributária têm sobre essa modalidade, nós trouxemos para você um especialista no assunto, o Alessandro Amadeu. Mas antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou chamar a vinheta para dar um tempinho para vocês deixarem o like no nosso vídeo, para que ele alcance o maior número possível de pessoas. E vou pedir também para você se inscrever no canal, para não perder os próximos episódios do nosso podcast. Sou Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do nosso podcast com meu amigo Max Bandeira. Tudo bem, Max? Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Alessandro. Olá, Alessandro, boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente nesse programa. Como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento patrimonial, investimentos no exterior, tudo isso que movimentou aí as últimas semanas no noticiário, principalmente do pessoal que está preocupado com finanças pessoais. Então, eu queria pedir, Alessandro, para você se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você antes da gente entrar na nossa conversa. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com a audiência de vocês. Eu sou Alessandro Amadeu da Fonseca, sou advogado especializado em planejamento patrimonial, sócio do escritório Matos Filho e tenho uma atuação já há 25 anos voltada ao atendimento de pessoas físicas e empresas familiares nas áreas tributária, societária e direito de família. Além da minha atuação como advogado, eu também sou presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Patrimonial e vai ser um prazer conversar com todos vocês e traduzir aqui de uma maneira efetiva a importância desse tema tão relevante aí para as famílias brasileiras. A gente sabe que no Brasil, talvez planejamento seja algo que não está no dia a dia, assim, principalmente quando a gente está falando no plano pessoal, né? As pessoas às vezes planejam muito nas suas empresas, no seu trabalho, mas deixam um pouco a parte pessoal um pouco de lado, acabam esquecendo um pouco disso. O planejamento patrimonial, a gente sabe que permite a organização, a proteção dos seus bens, permite o planejamento da sua sucessão, né? No caso de você vir a falecer, e você deixar seus bens para os seus herdeiros. E esse é um tema também que as pessoas não gostam muito de conversar, sobre sucessão, sobre morte. E a gente sabe que, nos últimos tempos, muitas estruturas ganharam relevo, principalmente na mídia. A gente ouve falar de trusts, a gente ouve falar de holdings, de criação de entidades filantrópicas. E, recentemente, a gente teve a edição de uma medida provisória que alterou a tributação no exterior para algumas dessas estruturas, né? Para começar a conversa, a gente vai abordar alguns temas relacionados a tanto a tributação quanto a organização societária, quanto do ponto de vista familiar também, como se preparar para isso. Mas, para começar, Alessandro, você poderia explicar o que é exatamente esse planejamento patrimonial de que tanto a gente fala e para quem se destina? É qualquer pessoa que pode fazer um planejamento? Em que fase da vida ela deve fazer isso? Como é que funciona essa estruturação aí patrimonial para as pessoas? Bruno, eu diria para você que a fase da vida é o melhor momento para fazer planejamento ou organização é quando está tudo bem, né? Então, acho que o momento adequado para se planejar, se organizar, é quando está tudo bem. A pior coisa que pode acontecer é a família ou a pessoa ter que correr atrás de uma solução de um problema, pressionada pelo tempo, pressionada por uma questão emocional. Então, o ideal é que realmente as pessoas possam parar, olhar um pouco para si e se organizar. Como brasileiros, a gente, de fato, não é, né, nossa cultura não tem como principal traço de característica a organização ou o planejamento. O brasileiro é empreendedor, o brasileiro é focado no desenvolvimento de negócios, na busca de oportunidades, e muitas vezes acaba empreendendo, fazendo as coisas sem a necessidade, sem a necessária organização para suportar tudo isso. O planejamento nada mais é do que um momento de parar, olhar para si, olhar para suas preocupações, para suas vontades, para o seu próprio patrimônio e organizá-lo de uma maneira que seja efetiva, tanto em termos de administração, quanto em termos de uma
uma fatalidade, um imprevisto, algo que venha acontecer e que, porventura, aí, possa trazer algum tipo de dificuldade. Seja uma dificuldade para a própria família, no sentido de se auto-organizar, de administrar patrimônio, seja, eventualmente, para um negócio que foi desenvolvido durante a vida e que pode sentir muito a falta do seu fundador e ficar aí com alguma dificuldade de operacionalização, de tomada de decisões e até mesmo de representação jurídica. Então, o planejamento tem que ser feito quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é hora de parar, olhar para si e tentar organizar e capturar aí o que de melhor pode ser feito, sempre conversando com a individualidade da pessoa, a individualidade da família e as suas necessidades, que são muito específicas. Nessa mesma linha, eu queria perguntar para você quais são os principais benefícios aí que a gente pode esperar de um processo de planejamento patrimonial e, assim, também quais são os principais desafios que você encontra enquanto profissional atuante nessa área. Acho que os principais desafios que nós temos é conseguir entender exatamente a necessidade que a família tem. Muitas vezes as preocupações elas acabam não sendo verbalizadas de uma maneira tão ostensiva, muitas vezes as pessoas têm receios ou preocupações e acabam não verbalizando aquilo que de fato elas precisam. Então, acho que a capacidade aqui no planejamento é realmente você conseguir entender qual é aquela necessidade e o que pode ser oferecido como solução jurídica, que vai exatamente ao encontro dessa necessidade que muitas vezes as pessoas não têm absoluta clareza da sua importância. E um planejamento nunca é igual ao outro, né? Por quê? Porque as famílias são diferentes, né? Eu costumo brincar com os meus clientes, né? As pessoas que eu atendo. As famílias são muito parecidas, né? Todas são muito iguais, em geral, né? Tem um ditado popular que diz que as famílias só mudam de endereço, mas, ao mesmo tempo, elas são muito diferentes. E aí, a depender do patrimônio que a pessoa tem, em termos de tipo de patrimônio, se é um patrimônio mais imobilizado, se é um patrimônio mais empresarial, que requer uma atividade, uma governança dentro de uma empresa, se é um patrimônio muito mais voltado para ativos líquidos, você precisa modular e identificar as principais características que vão funcionar para cada tipo de patrimônio, obviamente levando em consideração a necessidade e a característica de cada família, né? Famílias que têm herdeiros que são totalmente residentes no Brasil, residentes no exterior, né? As características de cada um desses herdeiros e a melhor forma de encaixar tudo isso em relação à necessidade da família. Você tocou num ponto muito importante. Quando a gente conversa de planejamento patrimonial com as pessoas, a gente vê principalmente em redes sociais, hoje em dia tem alguma publicidade sobre o assunto, muita gente acha que fazer planejamento é simplesmente constituir uma holding, né? O pessoal já diz, planejamento é holding, é isso que as pessoas estão falando, e aí acho que é muito bom você trazer isso. Cada pessoa vai ter uma solução, cada família vai ter a sua solução, é preciso entrar, né, realmente com profundidade no dia a dia para entender daquela família quais são os anseios dela. E outra preocupação que eu vejo as pessoas dizendo é assim, planejamento patrimonial é coisa para gente multimilionária, só para quem é muito, muito rico, para quem tem propriedades no exterior, muito dinheiro fora. Isso é verdade? Assim, primeiro que eu queria comentar, existem vários instrumentos, né, para planejamento patrimonial, que não só a holding, que é o que a gente vê até no Instagram recebendo publicidade disso. E também se o planejamento patrimonial é realmente só para as pessoas muito, muito, muito ricas ou se uma família classe média que está ali batalhando no dia a dia, se ela tem também essa possibilidade de fazer o seu planejamento patrimonial. Bruno, esse é um tema da moda, né? Está na moda falar em planejamento patrimonial, está na moda falar em organização de holding. Como profissional atuante dessa área, eu tenho que fazer essa ressalva, né? O planejamento não é a constituição de uma holding. Esse é um dos veículos possíveis para uma série de outros elementos que têm que ser levados em consideração. E planejamento, organização, não é coisa de, para usar o seu termo, de multimilionários. Não é isso, né? Acho que todos nós temos algum nível de organização e o patrimônio, independentemente do montante, ele é seu, então ele precisa estar organizado, ele precisa conversar com as suas preocupações. Pouco ou muito é aquilo que é seu. Claro, tem estruturas que vão ser custosas ou ineficientes a depender do tamanho do patrimônio. Mas, assim, o planejamento, ele tem muitas vertentes, dentre as quais a principal delas é lidar com o imprevisto. Então, por exemplo, se você tem um filho menor, se você tem uma preocupação em relação à transmissão desse patrimônio para o seu filho, tem lá uma figura de planejamento patrimonial, sucessório, que é o testamento,
que deveria ser recomendado para que todos tivessem, para que conversassem aí com suas preocupações e com questões relativas à administração do seu patrimônio, né? Quem administra o patrimônio até seu filho ter a maioridade. Então, a depender da situação da pessoa, pode ser um conjunto de soluções. Por isso que eu digo, nunca é uma só. Nunca é uma holding, nunca constitua uma holding e não faça inventário. Uma coisa não exclui a outra, né? Acho que precisa de um pouco de clareza em relação a esse tema e principalmente reflexão. O melhor planejamento é aquele que atende à sua necessidade de acordo com as características da sua família. Então, isso é fundamental. Não tem tamanho de patrimônio e não tem modelo pré-determinado, pelo menos na minha visão. Em relação ao planejamento patrimonial, como você bem disse, ele não tem uma solução única para todos os casos, mas se trata, na verdade, de uma prática adaptada às necessidades específicas de cada cliente. Mas, além de adaptar às necessidades específicas de cada cliente, em alguns casos, eu imagino que a gente pode ter que adaptar a mudanças na legislação. E agora esse assunto volta porque está na mesa aí uma discussão de reforma tributária que pode vir, por exemplo, com tributação de dividendos, com revisão de regras sobre juros sobre capital próprio. Já veio um petisco com essa MP que tratou da tributação de investimentos no exterior. Então, a gente precisa também pensar num planejamento que vá sendo adaptado ao tempo, tanto às necessidades do cliente, quanto às necessidades, quanto às vicissitudes aí do sistema tributário nacional. Eventualmente também, naturalmente, a alteração de legislação sobre governança corporativa, sobre sociedades, enfim. Especificamente sobre a reforma tributária, como que você avalia que as propostas em discussão podem interferir em planejamentos já feitos, ou como é que elas podem interferir em planejamentos que venham a ser feitos, por exemplo, a tributação de dividendos? Super oportuna a sua pergunta, né? A gente está vivendo um momento de muita discussão sobre a reforma tributária, qual seria o contexto da reforma, e a gente tem algumas medidas mais isoladas no sentido de arrecadação tributária. Acho que é importante separar o contexto de uma reforma macroeconômica, em que a gente tenha uma série de fundamentos, e algumas medidas isoladas, como essa que você mencionou, e a própria medida provisória 171, que trouxe aí a possibilidade de uma tributação dos investimentos no exterior. Quando a gente fala em planejamento, a gente tem pelo menos 3 vertentes que precisam ser observadas. Primeiro, a vertente do indivíduo e da família, no que diz respeito ao direito de família, à sucessão e à organização desse indivíduo em relação ao seu patrimônio. Eventualmente, né, a depender também do tipo de patrimônio, a gente pode ter um outro contexto, que é o contexto da organização e da transformação da relação familiar numa relação societária, veículos e mecanismos que vão ser utilizados para que a família passe a ter uma relação mais empresarial e aí com os cuidados todos que são necessários. E um terceiro contexto, que é o contexto das incidências tributárias, né? Incidências tributárias no que diz respeito à operação ou aos ativos que são geradores de renda, e isso afeta todo mundo, quem está planejado, quem não está planejado, quem fez, quem não fez e quem vai fazer. E os tributos que são incidentes, eventualmente em uma potencial estrutura de reorganização, né? Então, essas incidências todas que você menciona, sem dúvida alguma, geram preocupações, né? Quando a gente fala da tributação de dividendo, a gente está falando de algo que hoje é isento de tributação, que passa a ter uma incidência tributária, que a alíquota não está definida, alguns falam em 15%, 20%, já ouvi falar em 22,5%, que é a nova alíquota citada na própria medida provisória, e que pode ter um impacto muito significativo numa cadeia de distribuição, né? Se isso vem desonerado, por exemplo, de uma redução de carga tributária em pessoa jurídica, você acaba tendo só um cenário de oneração. Tributação de aplicação financeira, né? Eventualmente, como muito se discutiu, tributação dos fundos exclusivos, tributa saldos anteriores, estoque, tudo acaba gerando muita preocupação. Eu vou dizer para você, Max, e também Bruno e toda a audiência, o que eu tenho dito para todos os clientes. Eu acho que é um momento de observação, né? Não é um momento de se planejar ou tentar fazer alguma coisa com viés tributário. Planejamento patrimonial não é planejamento tributário. Planejamento patrimonial é um conjunto de medidas que vão trazer o quê? Tranquilidade na administração do patrimônio e na organização da sucessão. O tributário é um desses componentes e que tem que ser utilizado como um vetor de eficiência, mas não é um vetor de economia. Planejamento patrimonial não é economia tributária, né? Não é algo feito para obter como objetivo redução de carga tributária.
Acho que é um momento para observar, e todo mundo que estiver bem organizado vai ter mais flexibilidade ou condições de se adaptar melhor a um novo contexto tributário e encontrar formas aí, eventualmente, de obter mais eficiência. Mas, sem dúvida alguma, esse é um ponto de muita preocupação e que tem gerado muita atenção. Mas acho que é um momento de calma, é um momento de observação, ao invés de um momento de efetivação. O que a pessoa precisa fazer é se auto-organizar, é olhar para dentro, preparar o seu patrimônio para, eventualmente, alguma outra ação ou mobilidade, caso a gente tenha aí toda essa reforma sendo implementada nos termos que têm sido discutidas hoje. Perfeito. Um outro tema que sempre surge quando a gente está falando de planejamento patrimonial são as empresas familiares, né? E aqui a gente fala que boa parte das empresas brasileiras, de todos os tamanhos, espectros, aí, são empresas familiares, né? Tem o seu fundador, às vezes é uma figura muito imponente, isso vai passando de pai para filho. Muitas dessas empresas empregam vários familiares na sua operação. E a gente sabe que esse tipo de empresa, né, essa formatação de empresa, né, ela tem que lidar, faz parte do dia a dia dela, uma mistura aí bem complexa de relacionamentos, né, relacionamentos pessoais, com as dinâmicas familiares e os objetivos comerciais da empresa como um todo. E muitas vezes conciliar todos esses interesses comerciais, familiares, separar isso acaba sendo muito complicado. Mas, dentro de um planejamento, óbvio, a gente entende que deve haver alguma contribuição, principalmente em termos de mecanismos jurídicos, que o advogado, a pessoa que está auxiliando a família e a empresa nesse planejamento pode acrescentar. Então, primeiro, quais são os desafios que você, que tem uma prática extensa aí no ramo, vê nesse setor de empresas familiares, e quais são os mecanismos, né? Como um advogado pode ajudar uma empresa familiar, enfim, seja no planejamento de governança, planejamento sucessório, de modo a realmente separar funções, planejar o futuro da empresa, a sucessão e o funcionamento dela mesmo. Ser membro de uma família, e todos nós somos, é a maior experiência social que a gente pode ter. Em alguma medida, a gente reproduz tudo o que acontece na sociedade, não por isso o direito nomeia aí as sociedades como veículos de relacionamento e que muitas vezes precisam aí de alguma regulação para que essa relação seja uma relação eficiente, né, em todos os sentidos. E não é diferente numa empresa familiar, né? Acho que o DNA brasileiro é um DNA empreendedor e à medida em que as pessoas se organizam para desenvolver negócios, e acho que, né, nos mais diferentes níveis, desde a empresa pequenininha que está começando até a empresa que hoje é uma empresa de capital aberto, referência, na maioria das vezes a gente tem aí como ponto de partida, sem dúvida, uma configuração familiar. O grande ponto, e eu falo muito sobre isso, é a necessidade de liberdade e autonomia. Todos nós, como indivíduos, a gente quer ser livre, a gente quer ser autônomo, mas a gente vive num ambiente regulado, né? A vida é regulada. E não diferentemente, dentro de uma sociedade, independentemente de ser uma sociedade familiar ou não, a gente também deveria ter aí um conjunto de regras que vão pautar a nossa liberdade, né? A liberdade individual em prol aí da eficiência da coletividade. Numa empresa familiar não é diferente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos encontrar mecanismos que assegurem a autonomia das pessoas enquanto sócias, uma proteção de maneira que um risco de um sócio, um problema de um sócio, ele não seja um vetor de contaminação ou preocupação para os outros, que não fazem parte desse problema, e que não contamine o ativo em comum detido dentro dessa estrutura familiar. E, por outro lado, a gente também precisa preservar no sentido de que o negócio não sofra por problema dos sócios e os sócios não sofram por um problema do negócio, na medida em que é necessária uma administração ou uma intervenção. Então, acho que a primeira recomendação é que a gente tenha um conjunto de mecanismos que separe essas realidades, né? A realidade familiar, eventualmente tratada, principalmente quando a gente fala de uma pessoa jurídica, que é o ponto da pergunta de vocês, tratada, né, dentro de um protocolo da família, em que nós tenhamos ali princípios e valores que vão ser observados, quase que com um viés educativo, para que essa família esteja preparada em relação ao seu negócio e as características que têm que ser observadas para que esse negócio possa ser conduzido por essa família, deixando que as questões mais emocionais fiquem no âmbito do protocolo e resolvidas no âmbito da família, e as questões mais operacionais estejam refletidas num acordo de sócios. O acordo de sócios tem a benesse do direito de ser algo que a gente
chama de execução específica, né? Então, uma vez que esteja combinado aquilo, eu não vou rediscutir. Eu discuto antes de ter um problema materializado, eu discuto aquela hipótese, e uma vez que a hipótese aconteça, eu tenho a consequência já prevista no acordo. E o acordo tem essa vantagem, né? O acordo ele traz esta estabilidade, ele traz a proteção. Mas a gente não morre só nesses mecanismos, né? Eu não morro no planejamento patrimonial exclusivamente em acordo de sócios, em protocolo de família e nessa relação mais corporativa, né? Tanto que nós chamamos de governança familiar com desdobramento corporativo quando a gente fala de uma sociedade de organização familiar. Muitas vezes eu vou precisar subir isso aqui para o nível dos indivíduos, né? Fazendo com que eu tenha mecanismos de controles, né, de representação de núcleos familiares, disposições sucessórias que vão conversar com as disposições do acordo, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um princípio de consanguinidade, em que o exercício do direito político de uma sociedade vai ser administrado exclusivamente por consanguíneos do fundador, eu preciso ter outros desdobramentos, como em relação ao regime de casamento que os herdeiros vão ter, ao tratamento que eu vou dar para fins sucessórios, caso um herdeiro venha a falecer e um cônjuge venha a receber participação, que eu preciso fazer com que tudo isso funcione, e todos esses mecanismos precisam estar funcionando de uma maneira muito harmonizada e eficiente. Então, o planejamento patrimonial, especialmente quando a gente fala de uma empresa, ele é bastante complexo. Por quê? Porque ele tem que levar em consideração todas essas vertentes que eu estou aqui mencionando para vocês. E o mais eficiente é o planejamento que traga esse elemento de liberdade, que faça com que o sócio possa estar protegido do negócio e dos problemas dos outros sócios, e que o negócio não dependa de uma decisão ou de um conflito do sócio que paralise o negócio e a operação embaixo e que comprometa, como vocês disseram, todos esses empregos são gerados, toda essa perspectiva econômica. Então, eu acho que a grande beleza de um planejamento patrimonial, especialmente de um planejamento que tenha esse viés empresarial, de organização de atividade empresarial, de atividade familiar, é assegurar essas liberdades, fazendo com que todos esses combinados levem em consideração todas essas possibilidades presentes e futuras, e que para cada uma delas a gente tenha uma medida efetiva que seja de tranquilidade e acordo aí para os membros da família. Então, acho que esse é o grande objetivo. Agora, voltando naquela ideia que o Bruno tratou no início, de que existe uma venda muito grande de planejamento patrimonial no Instagram, não sei se você recebe muito isso, eu acho que eu entro em algum filtro dessas redes sociais, porque vira e mexe eu recebo esse tipo de propaganda. Mas, enfim, muita gente trata isso como a tal da blindagem patrimonial. E muita gente também, imagino que deve procurar os escritórios de advocacia com outros fins que não só esses que a gente discutiu aqui. Por exemplo, alguém pode procurar um especialista em planejamento patrimonial para tentar frustrar a execução de um crédito, para tentar fraudar credores. Além disso, as estruturas decorrentes de planejamento patrimonial podem, eventualmente, ser utilizadas para lavagem de dinheiro, ocultação de dinheiro, remessas ilegais, etc. Daí eu queria perguntar para você como abordar essas questões éticas de compliance num processo de planejamento patrimonial. Primeiro, eu tenho um princípio que eu observo na minha vida. Eu acho que valores a gente não transaciona. Ou a gente tem, ou a gente não tem. E não existe um elástico aqui, né? Não dá para esticar isso. Então, uma preocupação de ética e compliance, ou a gente tem ou a gente não tem, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental e que precisa ser levado em consideração. Né? Não existe blindagem patrimonial, né? O que é blindar patrimonialmente? Né? Blindar patrimonialmente é afastar de riscos absolutos ou garantir que se alguém, enfim, né? Blindagem nível 3A, o que significa? Se levar um tiro até o calibre tal, está protegido, assegura isso. Planejamento patrimonial não é isso, né? Isso, o termo blindagem é um termo que não deveria existir. Ter patrimônio significa ter risco, né? Estar exposto e sujeito a risco. Então, obviamente, num contexto de planejamento, nós podemos ter algumas estruturas que vão trazer algum benefício, algum nível de proteção, como, por exemplo, cláusulas restritivas de incomunicabilidade em relação a regimes de casamento, impenhorabilidade, né, desde que motivadas por uma justa causa, e até inalienabilidade, impossibilidade de vender bens, que vão trazer ali alguma tranquilidade de que esse patrimônio não estará exposto a riscos, né, especialmente na perspectiva de terceiros.
Mas, obviamente, né, temos que olhar o direito como um todo, o direito é uno, né, no sentido de que as pessoas podem responder, inclusive pessoal e patrimonialmente, pelos danos que elas derem causa, por ações decorrentes de sua responsabilidade. Então, acho que o trabalho aqui é um trabalho de conscientização. No meu escritório, por exemplo, nós temos várias políticas de know your client, então a gente precisa entender quem é o cliente, a gente precisa conhecer o cliente, e que a gente cumpra essas políticas, inclusive antes de apresentar uma proposta de trabalho para o cliente, porque, obviamente, né, é uma atuação que tem como objetivo trazer consequências de um planejamento efetivo, né, em acordo com todos os princípios basilares do direito. Então, assim, essa expectativa de fraude, como você mesmo colocou, o nome já diz fraude, né, você dar uma aparência diferente daquilo que está sendo praticado. Isso não é planejamento. Isso é fraude, né? Existe um tipo jurídico, inclusive uma responsabilização para quem comete esse tipo de conduta. Então, como é um tema da moda, e eu falei isso aqui para vocês, existe uma banalização de conceitos, e em função dessa banalização de conceitos, as pessoas acabam, né, utilizando aí termos mais apelativos que, na minha visão, não deveriam ser utilizados, né? E acho que é isso, o planejamento é algo que vai trazer como objetivo, pode trazer como consequência algum nível de proteção, de diversificação, de organização, mas ele não vai eliminar riscos. Os riscos, eles são inerentes aos ativos que existem. Quem tem um risco financeiro, quem tem investimento na Bolsa, está exposto ao risco da Bolsa. Quem tem um investimento empresarial está exposto ao risco da sua atividade empresarial. Então, todos nós, em alguma medida, estamos expostos a riscos, e o planejamento patrimonial tem como objetivo trazer elementos de conhecimento dos riscos e mecanismos para passar melhor se esse risco imaginado se materializar, e aí, obviamente, ter condições de sofrer menos diante de um cenário de risco. Mas blindagem patrimonial não existe, é um termo pejorativo, e acho que, como tudo que vira na moda, tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção, sem vender ilusões, né? Acho que essa é uma ilusão aí que, de alguma maneira, tem sido divulgada, mas que, na minha visão, não existe. E aproveitando aí, mais uma vez, a sua bagagem, Alessandro, um tema dentro do planejamento patrimonial, que eu acho que, enfim, não sei nem se existe essa divisão formal aí dentro, mas ao falar de planejamento sucessório especificamente, planejar a sucessão de uma pessoa, eu imagino que tem aí duas vertentes. Pode ser a pessoa dentro de um negócio, e aí entra naquela questão do planejamento sucessório dentro da empresa, questão de governança, mas entra também na questão pessoal, né, no planejamento sucessório dentro da família. E eu imagino que esse seja um tema muito delicado para se tratar. Deve ser muito difícil conversar com a pessoa sobre quando ela não estiver mais aqui. Como abordar isso? Como trazer essa questão à discussão, seja na família, seja dentro da empresa, para que, claro, se chegue a uma solução, mas sem também ter esse prejuízo emocional para aquele que vai passar o bastão, né? Para ele não sentir, pô, estão querendo meus bens, tudo que eu construí, aquele sentimento de que, pô, nem morri ainda e já querem dividir meus bens, né? Eu acho que esse é o pior sentimento que pode existir, né? Quando a gente fala da sucessão, e aí falando, né, dividindo a sucessão, acho que tem uma sucessão boa, que é a sucessão empresarial. Então, é olhar para o futuro, né? A perspectiva do futuro, é organizar quem vai ser o sucessor no sentido de novas ideias, de inovação, de procedimentos e fluxos de administração de um negócio, informar sucessores, então ter ali um grupo, seja de executivos, seja de membros da família, pensar como é que a governança vai funcionar nos seus diferentes veículos e metodologias, que tem esse efeito muito prospectivo, né? Em continuidade do negócio, e aí lidando muito com os empreendedores, é gratificante para eles ver o negócio, né, perceberem o negócio crescendo, consistente e tendo essa necessidade de olhar para a sucessão. Esse é o lado bom. O lado ruim é o lado mais emocional, que é a sua sucessão, efetivamente, o que você gostaria que fosse feito com os seus bens no momento em que você não estiver aqui, né? Então, tem um aspecto emocional, acho que algumas pessoas são mais pragmáticas, outras menos pragmáticas. Tem um olhar que é sempre muito presente nas conversas com as famílias, que é o olhar de evitar a disputa, o litígio, né? Fazer com que a família não brigue no momento em que a pessoa não esteja mais lá. E a gente tem que ponderar aqui a lei brasileira, né? A lei brasileira tem um critério de sucessão obrigatória, né? Então tem lá os conceitos de legítima parte que necessariamente tem que ser transmitida aos herdeiros, tem a meação, a depender do regime de casamento, que tem que ser observada, e tem a parte disponível em que a gente pode ter aí mais liberdade em organizar e em dispor de acordo com a vontade. Acho que é sempre um tema muito sensível, e acho que depende muito do contexto da família.
Mas acho que é um tema extremamente importante para evitar isso, né? Em alguma medida, essa organização e esse planejamento do ponto de vista sucessório, ele traz estabilidade para que a família possa passar eventualmente por um momento de abalo emocional, de abalo psicológico, com maior estabilidade patrimonial e financeira, né? No limite, né, uma outra brincadeira que eu costumo fazer é que tem duas coisas que são certas na vida, né? A morte e os impostos. Então, assim, e quando a gente fala de sucessão, a gente está falando das duas coisas. A gente está falando de morte e a gente está falando de imposto que incide sobre a transmissão causa mortes. A família precisa ter liquidez para pagar isso, né? Contas bancárias são bloqueadas em função do falecimento, ainda que seja uma conta conjunta. Então, existe um período de indisponibilidade de bens e de indisponibilidade de autonomia até a conclusão do inventário. Tudo isso tem que ser pensado e planejado para facilitar. No limite, se a pessoa não quiser falar sobre isso, porque é difícil, né, imaginar o que vai ser e como atribuir isso entre os seus herdeiros, ela deveria pensar nisso na perspectiva patrimonial, trazendo alguns elementos que garantam alguma disponibilidade de recursos para a família, pelo menos por um período de tempo, quer seja para se manterem até a conclusão do inventário, quer seja para pagar tributos incidentes sobre a transmissão de patrimônio. Isso afeta todo mundo, por isso que eu comecei aqui dizendo para vocês que é independentemente do tamanho do patrimônio, né? Quem tem pouco, enfim, vai ter a mesma incidência, proporcionalmente a mesma incidência tributária de quem tem muito, independentemente do valor nominal. Então, acho que essa é uma preocupação que afeta todo mundo. Sem dúvida alguma, é um tema sempre muito sensível, mas eu tenho observado, né, são 25 anos, né, de atuação e lidando com o tema, cada vez mais uma preocupação, muito no sentido de perenidade. Acho que perenidade é a palavra, quer seja dos negócios, quer seja das relações familiares. E preservação de relações familiares é algo que cada vez mais tem se tornado um elemento de preocupação para as famílias e para todo mundo, e para todos nós enquanto membros de família, né? Acho que ninguém quer ver a família brigando ou tendo uma preocupação em relação aí à disposição do seu patrimônio, principalmente no momento de fragilidade emocional. E um bom planejamento lida com esses temas, né? Então, nós temos mecanismos, por exemplo, para diminuir o apetite, inclusive, de litigância em função de falecimento, com pequenas medidas que precisam ser levadas em consideração, com disposições testamentárias, com um conjunto aí que vai realmente configurar o que a gente chama de planejamento. De novo, não é fazer holding, não é blindagem, não é essas coisas que a gente costuma ver aí que estão na moda ultimamente. Caminhando aqui para as nossas últimas perguntas, eu queria aproveitar aí seu chapéu de tributarista para, enfim, lançar uma lupa aí sobre a edição da MP 1171, que gerou uma série de dúvidas, né? Basicamente, a gente está falando de tributação de investimentos no exterior, mas até uns 5 anos atrás isso não era algo tão frequente, talvez, era algo restrito para um grupo menor de pessoas, mas de uns anos para cá tem se popularizado. Hoje em dia você instala um aplicativo no celular, preenche um cadastro, você já está com acesso a uma conta no exterior, a uma conta em dólar, etc. Daí a MP fala que, basicamente, que você vai pagar imposto de renda, e define as alíquotas lá, por ganhos de capital obtidos aí, seja pela variação cambial, seja pela compra, por vender mais caro um ativo que você comprou lá no exterior. É algo que está gerando uma discussão muito grande e tem muita gente que não é da área do direito, simplesmente são esses influencers que têm, os méritos deles, mas não são advogados qualificados e experientes como você, que estão respondendo essa pergunta nas redes sociais. Então, acho que seria legal para os nossos ouvintes ouvir uma opinião qualificada a respeito. Max, assim, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, nós estamos falando de uma medida provisória, né? A medida provisória, ela não é lei, ela tem força de lei, mas ela precisa ser convertida para que ela seja válida e admitida no sistema jurídico brasileiro. Então, nós estamos falando de uma proposta. Essa proposta, ela precisa ser apreciada em 120 dias e só depois de aprovada pelo Congresso, no prazo de 120 dias, é que nós temos a sua efetiva vigência, né? A própria medida provisória 1171, ela traz a previsão de que essas disposições se aplicam somente a partir de 1º de janeiro de 2024, até por uma regra de anterioridade que também nós temos no direito brasileiro quando a gente fala na instituição, cobrança e criação de tributos. Também tenho que dizer que essa é a terceira tentativa legislativa de inclusão de tributação, de presunção de distribuição de lucros em relação a ativos existentes no exterior, o que a gente costuma chamar de CFC, rules. A primeira tentativa aconteceu também por uma medida provisória, que foi a medida provisória 627, em 2013, né?
e até hoje a gente não teve essa norma introduzida. Essa disposição, né, que está sendo discutida agora, é uma disposição que vale fundamentalmente na redação dessa medida provisória 171 para pessoas jurídicas constituídas no exterior, né? Então, nós estamos falando de uma presunção de distribuição de lucros de pessoas jurídicas existentes no exterior, né? Mais do que pessoas jurídicas, para ser preciso aqui, o termo que a medida provisória utiliza são entidades existentes no exterior, e para pegar o ponto que o Bruno trouxe no começo, trusts, fundações, elas estão incluídas nesse conceito também, a medida provisória expressamente menciona isso. Quais são os requisitos das medidas provisórias? E eu volto para o ponto que você me fez da conta de pessoa física, mas a medida provisória diz que essas entidades, se sediadas em paraísos fiscais, se detidas por um brasileiro, residente fiscal no Brasil, que tenha poder de influência, controle nas deliberações dessa sociedade, no sentido de indicar diretoria ou mais do que 50% de capital, essa sociedade estaria sujeita a essas regras de presunção e disponibilização automática de lucros, uma vez por ano, quando do levantamento do balanço. Além disso, entidades que estejam sediadas no exterior, que detenham mais do que 80% do que a gente chama de rendas passivas, que são sociedades que detêm investimentos, participações, juros, royalties, não tem atividade empresarial sendo desenvolvida, também se enquadram nesse conceito, mesmo que sediadas fora de paraíso fiscal. Ou seja, se há uma entidade que é feita só para diferir, postergar pagamento de tributo, qualquer sociedade nessa situação passaria necessariamente a ter que levantar um balanço e tributar os lucros gerados nesse balanço, com alíquota de 22,5%, caso esses lucros sejam superiores a R$50 mil por ano, apurado nesse balanço. Valores entre 6 e 50 mil ficariam sujeitos a uma alíquota de 15% e abaixo de 6 mil estariam isentos. Isso é o que a medida provisória fala em termos de alíquota e perspectiva. Além disso, a medida provisória diz que a variação cambial incidente na conversão desses investimentos no exterior para real passa a ser tributada, né? A medida provisória claramente determina essa tributação. Então, se eu levanto um balanço na moeda local, lá em dólar, pego esse lucro, converto para real, essa variação positiva de câmbio, se existente, ela integra os rendimentos tributáveis. Aliás, um posicionamento que a Receita Federal já tinha dado por meio de solução de consulta. Existe uma solução de consulta que é a 41, que a Receita, inclusive, já havia mencionado esse posicionamento. Pessoas físicas, que é o que você me perguntou. Para as pessoas físicas, continua exatamente na regra que nós temos hoje. A tributação ela acontece no momento em que houver a disponibilidade econômica dos recursos. Então, é somente no momento em que a pessoa física resgate os investimentos que haverá a incidência tributária com essas novas alíquotas de 0 a 22,5%. A grande diferença é que, como eu mencionei, a medida provisória determina que a variação cambial incidente no momento do resgate, apurada no momento do resgate, ela passa a ser tributada como um evento de realização. Então, a medida provisória vem dizer isso, inclusive revoga um dispositivo da MP 2158, que falava sobre o controle da origem da moeda, se moeda nacional ou moeda estrangeira, para apurar eventualmente o ganho de capital. Então, hoje, se passar a medida provisória nos termos que ela está, as pessoas físicas continuam tributando só no momento do resgate, com a diferença de que a variação cambial passa a integrar o rol aí dos rendimentos tributáveis no momento do resgate, portanto, compondo aí o montante que estaria sujeito à aplicação no limite da alíquota de 22,5%. Como última pergunta dos nossos blocos, a gente sempre gosta de falar sobre visão de futuro, perspectivas. O que você vê assim, do futuro desse ramo? Quais são as oportunidades que existem aí no mercado, tanto para os profissionais da área, quanto para quem deseja ou precisa, e às vezes nem sabe que precisa, fazer um planejamento patrimonial? Qual o recado que você tem? Eu acho que o primeiro recado é não espere o problema acontecer para tentar encontrar a solução. Vamos tentar evitar que o problema aconteça. Então, acho que esse é o primeiro recado. A hora certa de falar é a hora em que está tudo bem. Volto a falar esse ponto aqui, porque eu acho que ele é o mais importante. E é uma área que tem crescido muito, né? Então, assim, como ramo do direito, hoje todos os escritórios, né, deve ter lá pelo menos alguém especializado ou focado no atendimento de pessoas físicas. E é uma necessidade que ela transcende o planejamento patrimonial, né? O que a gente está falando aqui é fundamentalmente numa relação de confiança, aconselhamento e numa relação de longo prazo que perpassa o planejamento e que acompanha os negócios e que acompanham as gerações futuras e que, no limite, trazem um intangível
muito significativo para os negócios, e um negócio bem organizado, ele tem muito valor agregado e ele ganha projeção de valor na medida em que ele está organizado, seja na perspectiva de um terceiro, de investidores, seja para ir para um evento de liquidez, né, a depender aí do aspecto econômico que faça mais sentido para a organização do negócio. E para aquele indivíduo que não tem o patrimônio organizado empresarialmente, mas tem lá o seu patrimônio, os seus investimentos, a sua realidade, é importante que ele também esteja tranquilo em relação àquilo que vai ser transmitido para a sua família, a forma como vai ser transmitido para a sua família e a estabilidade da sua família, especialmente se a gente estiver falando aqui numa perspectiva sucessória. Então, acho que o recado é: pensa um pouquinho e se organiza enquanto está tudo bem e antes do problema estar materializado. E, como sempre, né, consulte o seu advogado, um bom advogado, para poder assessorar aí nas preocupações e encontrar soluções que sejam efetivas para a sua família. Agora vamos chamar a vinheta para passarmos para o bloco que vocês tanto gostam, que é o bloco da indicação cultural do nosso convidado. Chegou aquele momento que gera tanto engajamento aí nas redes sociais, os comentários, as mensagens que nós recebemos depois, que é a indicação cultural do nosso convidado. Então a gente vai pedir a gentileza do Alessandro, se ele puder indicar uma programação cultural. Nossos episódios vão ao ar às sextas-feiras, então para o pessoal aproveitar o final de semana, pode ser livro, música, filme, algum show, um passeio. Com o maior prazer, e uma responsabilidade, que de planejamento patrimonial eu falo com tranquilidade. Agora, dicas culturais aqui, mais difícil, mas eu vou falar por mim, né, e aquilo que eu gosto. Então, assim, acho que final de semana é um momento de descompressão, a gente precisa sair um pouco da rotina, e eu acho que a gente deveria explorar mais a cidade em que a gente está inserido. Bom, né, a audiência aqui nos mais variados lugares, mas eu estou em São Paulo, sou paulistano, então o que eu gosto? De explorar a cidade, né? Então, assim, como um bom paulistano, um passeio por bairros mais tradicionais, explorando restaurantes típicos e dando a oportunidade para lugares não tão óbvios, eu acho geniais. Recentemente, tive a oportunidade de ir num restaurante delicioso, na Moca, né, um bairro super tradicional em São Paulo, que era um restaurante especializado em comida de imigrantes. Então, eram pratos tradicionais dos imigrantes brasileiros, dos imigrantes, né, que vieram para o Brasil e que ajudaram a construir o Brasil, e aí ele trazia um pouco dessa história, né? Então, pratos típicos e como é que essa influência dos imigrantes aqui em São Paulo resultaram na gastronomia que a gente tem em São Paulo. E para quem gosta de ficar em casa, né, ou não está em São Paulo, não tem oportunidade nesse lugar que eu mencionei, eu acho que tem 2 filmes super interessantes e que eu vi recentemente. Um está disponível nesses catálogos virtuais, um se chama Tetris, que é a história daquele joguinho, né, um joguinho desenvolvido pelos russos e que foi objeto de uma aquisição de direitos por uma empresa japonesa com sede, né, empresa originalmente japonesa, mas na perspectiva de desenvolvimento americano, e o quanto a compra desse joguinho acabou aí trazendo contratempos e até situações governamentais importantes. Então, acho que foi um filme assim que eu assisti recentemente, que eu achei muito interessante, não só pelo enredo do próprio filme, mas também pelas repercussões do desenvolvimento ali de um joguinho que foi feito por um funcionário do governo russo e a comercialização disso, o impacto que trouxe aí para as relações entre Estados Unidos e Rússia, e com esse viés aí que envolvia o Japão também, porque o joguinho foi adquirido por uma empresa japonesa. E um outro filme super legal também é o filme Air, que fala da criação de um tênis, né, vinculado ao Michael Jordan, e que, né, a ideia da criação de uma linha de um produto vinculado aí a um atleta para desenvolvimento e atração de jovens e esportistas, e hoje, né, super conceituada, etc. Essa linha. Então, acho que tem para todos os gostos. Do restaurante a 2 indicações de filmes aqui que podem ser bem interessantes, especialmente com boa companhia. Acho que sempre ajuda aí a dar uma relaxada no final de semana. Perfeito. Muito obrigado, Alessandro. A gente queria agradecer também a você por ter aceitado o nosso convite, ter acreditado aqui no nosso projeto e por ter dado essa excelente lição aí sobre planejamento patrimonial para todos nós. Muito obrigado realmente de verdade aí pela sua participação. Imagina, eu que agradeço a vocês, Max e Bruno, pelo convite e pela oportunidade de discutir aqui esse tema que é tão importante e que, enfim, refletem aí pelo menos os últimos 25 anos da minha vida. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês.
E um agradecimento também para os nossos ouvintes, nossos espectadores, você que está assistindo a gente no YouTube, você que está escutando a gente nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até sexta-feira que vem.